Então, Revolução Francesa, capítulo 5, módulo 19, grupo 3. Sociedade Francesa. Então, é o primeiro tópico aqui. O que nós tínhamos na sociedade francesa? A sociedade francesa, ela era dividida em estados. Aquilo que nós conhecemos como classes sociais, conseguiu passar para poder chegar assim? Só passando o dedinho. Acho que é só esse que eu vou utilizar hoje. Então, a sociedade francesa, aquilo que nós conhecemos como classes sociais, classe alta, classe média, classe baixa, na França eles chamavam de estados. Existia o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado ele era composto pelo clero. O que é o clero? A igreja, o padre, o bispo, o papa. O segundo estado ele era composto pelos nobres. O rei, a rainha, o príncipe, a princesa, o sobrinho do rei, o primo do rei, o tio do rei, o vô do rei, outro rei, só que com uma importância menor, outro rei com uma importância menor. Então, isso era o segundo estado. E existia o terceiro estado, que era o resto. Só que esse resto, que era a população comum, compunha 90% da população francesa. Então 90% eram pessoas comuns e 10% era a igreja e os nobres. Alguma dúvida até aqui? Qual que é o problema disso? A França vai passar por um período que nós teremos dois problemas. Primeiro problema, vai haver uma grande seca, onde que a alimentação vai ficar prejudicada. Porque se há seca, tem como fazer o plantio agrícola? Não. Então este é o grande problema. Primeiro, que na França vai faltar alimentos, vai faltar pão, vai faltar trigo para poder fazer o pão, coisas do dia a dia. Assim como a gente come arroz e feijão, faltava o pão que fazia parte da alimentação diária. E a outra coisa, o outro problema social, este é o pior. O primeiro e o segundo estado, lembra lá que a gente estudou ano passado que a igreja enriquecia? Perdão dos pecados, o pessoal vendia madeirinha que representava a cruz de Jesus. Essa madeirinha é a madeirinha da cruz de Jesus, compra R$1.000. O pessoal lá comprava. Essa água, Jesus batizado no Jordão, compra essa água. O pessoal lá comprava. E o perdão dos pecados. O pessoal, chegava diante do padre para poder se arrepender dos pecados. Eu me arrependo do pecado e tal. Aí, no caso, o padre cobrava o quê? A fazenda da pessoa, comprava os gados que a pessoa possuía em prol do perdão dos pecados. Então, a igreja enriquecia. Lembra que a gente aprendeu isso daí ano passado? E os nobres... Era festa open bar 24 horas por dia. Só uísque, Red Bull e picanha e boi no rolete e costelão na brasa 24 horas por dia. E quem é que pagava essa vida da monarquia? O terceiro estado, os 90%. A população comum, população pobre. Então, os nobres cobravam altos impostos para que a monarquia vivesse com essa riqueza. A igreja e os monarcas bebiam água com cálice de ouro. Bebia água com cálice de ouro. E quem é que pagava todo esse cálice de ouro? Terceiro estado, com os impostos. Só que, tadinho, eles não tinham nem mais comida para poder plantar. Não tendo comida, eles não conseguiam comercializar. Não conseguindo comercializar, eles não ganhavam dinheiro. E não ganhando dinheiro, não tinha como pagar imposto. E se não pagasse imposto, muitas vezes acabava sendo condenado por conta disso. Alguma dúvida até aqui? O que é que vai acontecer? Com base no iluminismo, lembra o que é iluminismo? Iluminismo. Teve uma pessoa que colocou luz na prova, não é luz. Mas o iluminismo já faz referência a um período que as pessoas viviam nas trevas. O que era viver nas trevas, de acordo com a sociedade histórica? Era ter uma obediência cega ao rei. Então, se o rei oprimisse a população, poxa, mas esse rei, ele é divino, tem que obedecer. Mas está cobrando altos impostos e está bebendo com cálice de ouro. Não, mas ele é divino, eu tenho que obedecer. Então, as pessoas viviam numa obediência cega. E a igreja que muitas vezes alterava as regras até daquilo que estava dentro da Bíblia. Não tinha nada a ver com a Bíblia, mas os padres falavam que era dessa forma que a população tinha que viver. Então, viviam numa religião cega. Tranquilo até aqui? Então, os filósofos, os cientistas, eles diziam que as pessoas que viviam nessa obediência cega viviam nas trevas.
E elas tinham que viver agora na luz, no iluminismo. O que é o iluminismo? Criticar. Poxa, esse rei não tá fazendo nada pra gente. Tá voltando pão aqui pra mim comer, ele tá comendo picanha lá. Tá certo isso? Não, tá errado. O rei tá andando de Land Rover e eu aqui com fusquinha quebrado. Tá certo isso? Não, tá errado. Então o que a população começou a fazer? Vamos tirar esse rei. Aconteceu isso aqui no Brasil, que eu queria que você colocasse na sua prova. Lá no governo lá da Dilma Rousseff, que queria estocar vento, falava nós vai, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder, lembra disso? Ela acabou sendo participante aí de uma das maiores corrupções que aconteceram na história do Brasil. E ela foi tirada da presidência. Por quê? Ideia iluminista. Se um presidente não está sendo bom para a sua população, tem que ser tirado do poder. Entenderam? Então, o que as pessoas na França fizeram? Vamos para a rua, vamos nos manifestar, vamos dar nossa opinião, vamos criticar, vamos falar com o rei, vamos colocar o rei aqui na nossa frente, para a gente poder questionar ele, porque tá tudo errado. A gente está vivendo numa extrema pobreza e eles estão lá numa luxúria. Então, isso foi a Revolução Francesa, quando os 90% inspirados nas ideias iluministas foram para as ruas para poder fazer manifestações contra o governo francês. Alguma dúvida? Então essa é a primeira parte que eu preciso que você entenda para poder fazer o seu trabalho. O que nós teremos depois? Que é assunto para as próximas aulas. Eles acabam prendendo este rei, usam a guilhotina. Já ouviram falar da guilhotina? Sim. Então a guilhotina que tipo é uma lança assim, ó, um negócio gigantesco. Como que faz barulho? Como faz barulho? Faz de novo, para ficar feliz. Cabum, isso. Deixa eu ver se tem aqui o slide dele. Acho que tem aqui, ó. Isso daqui é a guilhotina, ó. Ó, isso daqui é a guilhotina. O que a guilhotina fazia? Cabum. Então o rei da França, ele foi morto na guilhotina. Mas antes disso, tá? Voltando aqui, ó. Antes disso, o rei, ele era um rei muito frouxo, um rei muito fraco, que ele até tentou mudar a situação. Só que o que ele fez? Ele convocou o primeiro e o segundo estado, lembra? O primeiro e o segundo estado. Ele convocou o rei e tentou mudar a situação. Aí ele falou, primeiro e segundo estado, pô, tadinho do terceiro estado, tudo, vivendo na pobreza. Nós poderíamos dividir, né? Fazer um rachadão aqui, tá? Um rateio para poder pagar esses impostos. Aí a igreja, os nobres falaram, você é doido, vamos fazer nada disso daí não. Eles que paguem sozinhos. Aí o rei, tá bom então. Aí não resolveu nada da situação. Aí passou para o terceiro estado, esse terceiro estado ficou furioso com essa decisão. Aí, no caso, o rei pegou e teve uma outra ideia. Ele pensou o seguinte, vamos fazer uma votação para poder dividir os impostos? A votação ela vai acontecer por estado. Então, o primeiro estado vai ter um voto, se quer decidir dividir os impostos. O segundo estado vai ter também um voto para dividir os impostos. E o terceiro estado vai ter um voto para decidir os impostos. É justo isso? Por quê? O primeiro e o segundo estado já tem 2 votos. Qualquer coisa que tentasse decidir, o terceiro estado ia perder. Então o terceiro estado propunha o quê? Um voto por pessoa. Que eles iam ganhar porque são 90%. Só que o rei aderiu à vontade do terceiro estado? Não. Fez a votação por estado. Então uma outra crítica para o podcast aí de vocês. Deixa eu ver o que mais dá para poder fazer. Aí voltando, né, o terceiro estado foi para as ruas e aplicou o grande terror, ou grande medo. Aí é um lado negativo para poder debater aí no podcast. O que foi o grande terror, o grande medo? Eles mataram com a guilhotina cerca de 17 mil pessoas. Aí você julga se é certo ou se é errado. Depende. O uso da guilhotina. Depende das pessoas, né, Segala? Uma outra coisa do grande medo, o grande terror, que eles pegaram e saquearam muitos nobres, roubaram muitos nobres. Eles também depredaram, sabe? Depredar, quebrar. Quebraram muitos monumentos na França. Eles quebraram muitas estátuas, muitas lojas, muitos comércios, muitas praças. Quebraram casas de nobres,
quebraram um monte de coisa. Então isso daí ficou conhecido como Grande Terror ou Grande Medo. Durante a Revolução Francesa, eles invadiram a Bastilha, que era uma prisão, e eles libertaram várias pessoas que cometeram vários tipos de crimes de todo quanto é tipo de jeito. Será que foi certo libertar esses prisioneiros? Eles pegaram, lá na Bastilha, nessa prisão, existia armamento, existia pólvora, eles pegaram todos esses armamentos, e no caso, o exército francês ficou sem nenhuma arma, e eles, com esses armamentos, conseguiram render todo o reinado da França e conseguiram declarar a vitória do terceiro estado. Ponto positivo. Ponto negativo. Depois dessa vitória, esse terceiro estado se dividiu em dois grupos. O grupo da classe média baixa, que seria tipo o grupo da direita. Então eles representavam as pessoas de um poder aquisitivo financeiro um pouco mais elevado, que queriam que as próximas votações para tipo um presidente, sabe, fosse por valor financeiro. Então quem tivesse um valor financeiro X, vamos supor, tivesse 5 mil reais na conta, poderia votar. Quem não tivesse isso, não iria poder votar. Então eles representavam governo de direita. Dúvidas? Mas eles tinham que pagar? Ou só Não. de ter na carteira? Não, só ter. Esses eram os girondinos. Deixa eu voltar aqui. Depois, aqui não dá para você ler, tá muito pequeno aí, mas eu vou formatar depois. Existiam os jacobinos, que representavam da esquerda. Eles queriam voto universal, que todas as pessoas pudessem votar, e queriam uma reforma agrária. Lembra da reforma agrária? Já aprenderam isso em geografia. Pegar terras que não estão sendo produtivas, ninguém está usando para nada, e entregar na mão da população mais pobre. Assim, a população mais pobre conseguiria produzir seu próprio alimento e o que vendesse conseguiria comercializar para poder ganhar dinheiro. Aumentaria a renda das famílias e a renda da França. Isso era o pensamento dos partidos de esquerda, dos jacobinos. Deixa eu ver, acho que sobre a Revolução Francesa, é somente até aí que eu tenho para poder passar para vocês. Aí tem esse questionamento, né, para poder finalizar. Porque foi tão difícil para poder conseguir a Revolução Francesa, e quando conseguiram, se dividiram em dois partidos opostos. Então, tipo, a democracia que eles conseguiram instalar na França foi tudo jogado pro ralo. Porque depois que eles conquistaram, o povo, o 90%, se dividiu em pensamentos contrários. Então é algo para poder se debater aí sobre o podcast. Porque se a população não pensar de forma semelhante, a gente nunca vai para frente. É como se fosse um cabo de guerra. A pessoa puxa de um lado, outra pessoa puxa do outro. E dificilmente alguém consegue ganhar, se for duas forças similares, semelhantes, iguais. E depois disso, nós veremos que vai haver um novo ditador na França que vai aproveitar desse momento de divisão para poder chegar ao poder, que foi um dos maiores imperadores do mundo, Napoleão Bonaparte, que acaba com todos os privilégios das pessoas mais pobres e começa de novo uma ditadura na França. Alguma dúvida?